Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Domingão, graças a Deus, dia 11 de janeiro de 26. Vamos ver aquilo que Jesus tem para nos ensinar hoje? Bora lá? Qual é o tema da mensagem de Jesus para os nossos corações hoje? Esse aí, ó. Apenas plante. Apenas plante. Este ensinamento, isso que nós vamos refletir hoje, ele está no Evangelho de Marcos, tá? O texto, os textos, no Evangelho de Marcos. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Por que que eu não coloquei versículo? Olha só, eu vou devagar, tá? Então, ó, olha o que que diz em Marcos, capítulo 4, versículos 2 e 3. Presta atenção. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 14, Jesus diz assim: o semeador semeia a palavra. Então tem uma sequência aqui, ó. O semeador saiu a semear, o semeador semeia a palavra. O que que Jesus está dizendo aqui? Sobre a pregação do evangelho, a palavra de Deus, ela ser é, comparada a uma semente. Tá ok? Vamos continuar aqui. Aí, lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 32, a gente vai ler a parábola inteira. Olha só o que que Jesus diz. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aleluia! Então, ó, a minha Bíblia, a qual eu extraí esses textos, esses versículos, ela está na versão NVI, Nova Versão Internacional. E no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, na minha Bíblia, nessa versão, existem 5 subtítulos. E são eles esses, ó. A parábola do semeador, a candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e Jesus acalma a tempestade. Então, olha só, de 5 subtítulos, 3 falam sobre a palavra de Deus como semente. Então, nós vamos falar aqui, meditar rapidinho sobre o dever do cristão em evangelizar. Então, o que que Deus falou comigo, né? O que que Deus me tocou quando eu estava meditando sobre esses versículos. A, a nossa obrigação ou a nossa missão é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus, é apresentar Jesus para as pessoas. Essa é a nossa missão, tá? E, e o resto, o Espírito Santo faz. A gente não precisa se preocupar como aquela pessoa recebeu, se aquela pessoa absorveu, que não, a gente tem que
pregar, falar, testemunhar. Só esse é o nosso dever. Jesus disse antes de subir aos céus: ide e pregai o evangelho. Por quê? Porque aí, ó, deixa eu voltar aqui. Porque aí, olha o que que acontece quando a gente prega, quando a gente planta a semente. Ó, a terra por si própria produz o grão. Por si própria. Independente do que a gente faz. Ó, é, é, quer ver? Ó, o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Embora o homem não saiba como, ela cresce. A terra por si só produz o grão. Então, a nossa, deixa eu voltar aqui, a nossa, a nossa função é pregar, é falar, independente de como vai acontecer, só planta, só prega, só fala. E o resto Deus se encarrega. Se a gente quer, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer os nossos afazeres do cotidiano, jantar, almoçar, dormir, levantar, tomar banho, trabalhar, Deus vai fazer. A nossa obrigação é falar, é pregar, é apresentar Jesus. E o Espírito Santo faz o resto. Então, a nossa oração é: Pai, me apresenta a oportunidade ou coloca à minha frente pessoas que querem ouvir. Me dá a oportunidade. Eu peço isso todo dia antes de sair de casa. Pai, se for da sua vontade, coloca oportunidades para eu falar do teu amor, para eu falar de ti para as pessoas. Porque se ele colocar essa oportunidade, se ele criar uma circunstância onde eu possa falar de Jesus para as pessoas, eu sei que se eu estou falando, se aconteceu um momento de eu conseguir falar de Jesus, é porque Deus quis. E se Deus quis, vai surtir efeito naquela pessoa. Aí é Deus que faz. Aí é do jeito dele, no tempo dele, a maneira dele, é ele. Eu só plantei, né? E aí, para terminar aqui, olha só o que que diz quando a gente planta a semente, ó. É, e aí a semente é como um grão de mostarda. Aí a palavra que a gente plantou ali naquela pessoa é como um grão de mostarda, pequenininha, que é a menor de todas as hortaliças, de todas as sementes. A semente de mostarda é menor, mas quando ela é plantada, se ela cresce, ela se torna a maior de todas. Então, olha que poderoso, né? Que poderoso que é você poder pregar, usar a sua boca, usar a sua vida para pregar, para falar. Quantas vidas, quantas almas podem ser salvas através da sua vida, pelo simples fato de você falar de Jesus para as pessoas. Muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu uma vez, eu ministrando na vida de uma pessoa, ela falou assim, nossa, eu nunca ouvi, e olha que a família dessa pessoa era cristã evangélica, né? Frequentava uma igreja evangélica. Ela falou assim, eu nunca ouvi falar de Jesus assim, dessa maneira que você está falando. Para mim, Jesus era assim, é isso, tem, precisa, obrigado, obrigado. E você está apresentando um Jesus onde é amor. Eu estou vendo Jesus de uma maneira diferente. Então, olha a importância da gente falar verdadeiramente de Jesus, não como uma obrigação, porque Jesus não obriga ninguém a nada, né? Mas que as pessoas vão até ele por amor. Então, olha a importância do nosso testemunho, da nossa voz, né? Precisamos entender esse poder que nós temos de pregar o evangelho e de falar quantas almas serão libertas através das nossas vidas. A gente faz a nossa parte, que é plantar. Deixa que o Espírito Santo faz o resto. Apenas plante. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.